Ok, vamos voltar então para o nosso vídeo de número 2 sobre os solos, para poder falar sobre os tipos de solo que existem aqui no Brasil. É para o seu conhecimento, tá? Você não vai decorar isso aqui, não há necessidade, mas é necessidade que você saiba que existem 13 tipos de solo aqui no nosso território e que você veja as características dele, que se você precisar você pode recorrer a esse material, a esse vídeo e relembrar, né, e fazer uma pesquisa. Argissolos, então, como o próprio nome já diz, alto teor de argila, possui coloração cinza, vermelho e amarela, sendo a tonalidade avermelhada e amarelada mais comum. Podem ser encontrados praticamente em todas as regiões brasileiras e apresentam 24% da superfície do Brasil. Em termos de extensão geográfica, ocupam a segunda maior posição depois dos latossolos. Nós vimos que é predominante, né, que os latossolos são predominantes. Cambissolos são solos em fase inicial de desenvolvimento que não apresentam muita diferenciação em relação às camadas. No Brasil, cerca de 25% do território é formado por este tipo de solo. Chernossolos, presentes nas regiões sul e nordeste, corresponde a 5% do território do Brasil. São férteis e possuem a camada superficial densa e escura, além da presença de argila. Espodossolos são solos considerados pobres e ácidos, porém apresentam matéria orgânica e alumínio. A cor pode variar entre acinzentada, amarelada e avermelhada, estando presente em 2% do território brasileiro. Tem predomínio de areia em sua composição. Sua ocorrência é de aproximadamente 2% no território brasileiro, sendo distribuído por toda a costa, isso aqui é interessante, por toda a costa brasileira e a região oeste da Amazônia. Gleissolos são comuns nas regiões norte, centro-oeste, sudeste e sul do país e são encontrados próximos aos cursos d'água. Sua formação é composta por argila e a cor geralmente acinzentada. Ocupam 4% do território nacional. Latossolos, esse aqui é predominante. O tipo de solo sofreram diversas transformações em seu processo de formação. Representam cerca de 39% do solo brasileiro e são encontrados em quase todo o país. Além disso, a cor pode variar entre vermelho e amarelo, sendo formados por argila. Luvissolos são formados por argila nas camadas superficiais, além de serem rasos e possuírem a cor vermelha ou amarelada. São comuns no Nordeste. Lembra que eu falei? Se o solo é raso, significa que os nutrientes estão mais na superfície. Com certeza não houve um processo intenso de intemperização provocado pela chuva. E aí, região Nordeste é um exemplo disso, né? Ocupam 3% do território brasileiro. Neossolos, neo significa novo, né? Constituído por material mineral ou por material orgânico. Ocorre aproximadamente 15% do Brasil. São considerados solos jovens. O que é um solo jovem, professor? Aquele solo que ainda não foi muito revirado pelo processo de intemperismo. Não é um solo maduro. Nitossolos. Ocorrem, as cores entre as camadas são bem superficiais, sendo solos profundos formados por argila e a cor avermelhada. São bem drenados, estruturados moderadamente, ácidos e de fertilidade natural muito variável. Representam cerca de 15% do território, sendo comuns nas regiões sudeste e sul. Chove bastante, né, professor, na região sudeste e sul? Sim, por isso que é solo profundo. Em períodos secos, devido ao elevado teor de argila, podem formar fendas no sentido vertical. Organossolos são formados por materiais orgânicos, né, em diferentes estágios de decomposição, proveniente da deposição de acúmulo de resíduos vegetais, com ou sem mistura de materiais minerais. São solos mal drenados e com muita matéria orgânica. Não possuem áreas de representatividade no território brasileiro, pois são pequenas manchas e se encontram de maneira dispersa. Possuem elevados teores de carbono devido à decomposição de matéria orgânica, organossolo. Planossolos, encontrados na região Nordeste, especificamente no Rio Grande do Norte, Centro-Oeste, na região do Pantanal e região Sul. Corresponde a um total de 2% da área do país, sendo formados por argila e quando secos são duros e possuem baixa permeabilidade. Plintossolos, constituído de material mineral, corresponde a 6% do território brasileiro, além de ser comum no Centro-Oeste, Norte e Sudeste.
E o último, verde solo, são compostos por grande quantidade de argila e corresponde a 2% do território do país, comum na zona seca do Nordeste, no Pantanal Mato-Grossense, na Campanha Gaúcha, no Recôncavo Baiano. São solos férteis, ricos em cálcio, magnésio e rochas basálticas. No período seco, ocorre a formação de fendas largas e profundas, possuem baixa permeabilidade e drenagem lenta. Aqui nós temos exemplos agora, né? Eu vou passar rápido, novamente eu peço que depois você pare o vídeo aí para poder olhar com mais atenção. Argissolo, cambissolo, chernossolo, espodossolo. Depois, gleissolo, luvissolo, neossolo, latessolo. Professor, aí embaixo, que são as subdivisões, né? É um conteúdo que se aprofunda, ele não se esgota aqui numa simples explicação. Nós estamos aqui no nível mais intermediário, tá? Nitossolo, organossolo, plintossolo, planossolo e vertissolo. Solos principais do Brasil, né? Você viu que tem 13, mas nós temos aqui 4 solos principais. Solo de Massapê, que desde 1999 o nome correto de se chamar esse solo é de vertissolo. Quais são as características dele então? Se forma a partir da decomposição de gnáisses de tonalidade escura, como calcário filito. Extremamente fértil, encontrado na zona da mata, próximo ao litoral nordestino e largamente utilizado para o cultivo da cana-de-açúcar. Então, o solo de Massapê está ligado lá no período colonial do Brasil, né? Onde se plantava muita cana-de-açúcar. O nome correto dele, vertissolo. Solos aluviais, formados a partir da sedimentação em planícies de materiais transportados pelos rios e ventos. Muito comum em zonas alagadas, várzeas e vales por todo o país. Possui um bom nível de fertilidade, muito utilizado nas culturas de arroz e de feijão. Salmourão, mais um tipo de solo muito presente no território brasileiro. Pouco fértil, encontrado ao longo das regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, principalmente na região sul, com um nível de acidez maior que dos outros tipos de solo. Se receber um tratamento adequado, pode ser utilizado para a agricultura. É composto, além de material orgânico, pela degradação de rochas gnáisses claras e principalmente rochas graníticas. Possui um aspecto mais arenoso e menos úmido. E aí o solo de terra roxa, né? Os italianos, na época do plantio das lavouras de café, né, que vieram trabalhar, os imigrantes italianos, olhavam para o solo e falava rossa, né? Porque é vermelho em italiano. E aí o brasileiro pegou isso e colocou como roxo, né? E não é. É um solo argiloso e muito fértil. Possui uma coloração avermelhada, que é causada pela decomposição das rochas basálticas e pela presença de magnetita e óxido de ferro. Utilizado para a agricultura por conta de sua fertilidade. Teve uma grande relevância para a expansão do cultivo do café no país. Pode ser encontrado em Goiás, Minas, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Muito bem, chegamos aqui para falar agora sobre a fertilidade do solo. O que são solos férteis? Vamos falar no Brasil e no mundo. Vimos os tipos de solo que tem no Brasil, agora vamos falar sobre a fertilidade. Solos férteis são aqueles que possuem excelente qualidade para o plantio de gêneros agrícolas. Geralmente são ricos em matéria orgânica ou em elementos químicos naturais que favorecem o desenvolvimento de vegetais. Existem várias regiões no mundo com a presença de solos férteis. Geralmente essas áreas são muito exploradas por atividades agrícolas, gerando alta produtividade em produtos de alta qualidade. Então nós temos aqui 4 exemplos de solos, 1, 2, 3, 4, sendo que esses 2 primeiros aqui, Massapê, que é o vertissolo que você já viu, e o solo de terra roxa, né, porque aqui está como terra vermelha, estão no nosso território, né? Chernozion não está e o solo de Lóis também não. Massapé, solo argiloso de cor escura, presente na região da Bahia, Recôncavo Baiano, brasileiro, tá? Isso aqui tem no nosso país, um dos solos mais férteis do mundo. Terra vermelha também tem no nosso território. Latossolos vermelhos, presente no interior de São Paulo, região que concentra grande produção de café, de cana-de-açúcar. No sul e centro-oeste do Brasil também temos a presença deste solo rico, tarará, já falei. Chernozion é encontrado principalmente na Argentina e Ucrânia.
é muito utilizado para o cultivo de trigo. É um solo de cor escura com grande concentração de matéria orgânica. E o solo de Loess, encontrado principalmente na China, no vale do rio Huanghu, que é o rio amarelo. Já estudou sobre isso com certeza. Holanda e França. É formada a partir da deposição de sedimentos trazidos pela ação do vento, daí a coloração amarela, né? Grande parte da produção de arroz chinês é proveniente desta área. E ainda nós temos outras regiões férteis no mundo, como o rio Nilo, rio Mississippi e o rio Indo, né? Claro que na época da cheia, aí a fertilização natural, a adubação natural das margens desses rios. E a degradação do solo? Agora nós vamos falar sobre os principais problemas do solo, a degradação do solo, os principais tipos. Estão ligadas diretamente ao desmatamento, queimada e ação do homem. Desmatamento quem faz, queimada quem faz, são todos seres humanos, né? Muitas vezes o problema é acarretado pelo clima da região e diversos fatores de ocorrência natural, tal como chuva ácida. Então, da agora para frente, pessoal, nós vamos falar sobre os problemas dos solos. Fique atento porque você tem que identificar se o problema ele é de origem antrópica ou é natural, ou é de origem natural e potencializado pela ação antrópica, pela ação do homem. Muitas vezes o problema está... Já falou isso aqui, então vamos lá. Quais são? Tá? Compactação do solo, erosão, salinização, laterização, lixiviação, acidificação, desertificação, arenização, diminuição da matéria orgânica, contaminação e poluição. Primeiro, então, compactação do solo, como a própria palavra já diz, esse solo vai ser compactado, pode ser por máquinas, pode ser pelo pisoteamento do gado, tá? E nesse processo ocorre a diminuição da porosidade natural do solo, porque ele vai ficar compactado. Lembra quando está se asfaltando, por exemplo, a rua da sua casa, que passa uma máquina ali para poder compactar, ou quando vai se construir uma casa que tem que bater o picolé ali, né? Tem que prensar essa terra para deixar ela mais compactada, esse solo, né? A terra, a linguagem coloquial, o solo, a linguagem científica. A compactação resulta, consequentemente, na diminuição da permeabilidade da terra, dificultando a penetração da água e o movimento de nutrientes, além de influenciar negativamente no crescimento de raízes. Esse fenômeno é causado por atividade humana, como o manejo inadequado do solo, em condições inadequadas de umidade, tráfego de máquinas agrícolas pesadas e o pisoteio do gado. Está aí exemplo de compactação do solo. Olha como é que fica aqui, compactado pelo pisoteio do gado. Agora o processo de erosão, todo mundo sabe o que é erosão, né? Esse procedimento tem causas naturais, mas pode ser intensificado pelas práticas humanas. Então o solo pode sim passar por um processo de erosão naturalmente. Consiste na ruptura, arraste de partículas provenientes do solo. Lembra que a erosão acontece em 3 etapas, né? A retirada, o transporte e a sedimentação. O intemperismo desgasta, a erosão vai retirar do lugar, vai transportar e vai sedimentar. Esse tipo de desagregação altera a forma do relevo, podendo ocupar grandes áreas, diminuindo a fertilidade do solo pelo esgotamento de nutrientes. O desmatamento pode agravar a erosão e em áreas de encostas, como morros e montanhas, pode gerar deslizamento de terra, também a retirada de camadas férteis da terra, pois a vegetação serve como camada protetora e diminui o impacto da água e dos efeitos do vento sobre a superfície do solo. Então nós temos aqui 2 exemplos de processo de erosão. Repare que a vegetação é mínima e quando você tira a vegetação, que é uma cobertura natural, uma proteção natural do solo, ele fica desnudo, ele fica suscetível a um processo de erosão, seja pelo vento, seja pela água da chuva, ou seja até mesmo pela água de um rio, né? E se for em áreas de encosta, então, de serra, pode ter o processo de deslizamento, né? Todas aqui construções irregulares, a água infiltra, percola e aí há o deslizamento. No caso do rio, pode acontecer o assoreamento, né? A mata ciliar é muito importante porque ela protege as margens do rio. Quando você retira a mata ciliar, essa areia ela vai cair para dentro do rio. E aí vai provocar isso aqui, ó. É bonito, é uma ilha natural, mas isso aqui é um processo de assoreamento provocado, né, pela retirada de vegetação. Então fica assoreado. No processo de assoreamento, você diminui a profundidade do leito do rio, né? Aqui, ó, aqui dá para você observar bem como o leito do rio, né, diminuiu a sua profundidade. Salinização ocorre de maneira natural, mas também está relacionado ao manejo inadequado do solo e a adoção de métodos de irrigação incorretos.
Consiste na exagerada concentração de sais minerais, geralmente provenientes das águas da chuva oceânica ou das utilizadas para irrigação na agricultura, provocado pela evapotranspiração máxima intensa. Lembra o seguinte, toda água, né, tem um teor de salinidade nela. E aí há o processo de irrigação, e aí abaixo da luz do sol vai ter o processo de evapotranspiração, vai evaporar. Evapotranspiração é das plantas, evaporação da umidade do solo, dos lagos e dos rios. Só que evapora apenas a umidade, a salinidade, essas partículas vão ficar presentes aí no solo. É um exemplo da por que a água do oceano é salgada. Além da questão de todos os rios, né, a maior parte dos rios do mundo depositarem as suas águas no oceano, então aumenta a salinidade. Quando há evaporação, evapora a água, o sal fica. O problema ocorre quando existe evaporação da água, mas não dos sais minerais, e consequentemente esses ficam acumulados no solo. É um fenômeno mais comum em locais de clima tropical, árido ou semiárido, onde normalmente existem pouca chuva e alta taxa de evaporação. Brasil, né, país intertropical. Tem um exemplo de processo de salinização. Lixiviação, atenção que isso aqui cai demais, cobra demais em vestibular e nas nossas provas também. Processo que causa diminuição de nutrientes na terra, levando a sua infertilidade. Mas por que causa? Lavagem superficial dos sais minerais no solo, podendo causar a formação de vossoroque, grandes, extensos sulcos e fendas. Pode ser provocado pelo desmatamento, chuva intensa ou por uma conjunção desses dois fatores. Então você tem o solo, com muita chuva, essa chuva vai lavar o solo, vai retirar os minerais do solo, vai lixiviar o solo, tá? Aqui, ó, um exemplo bem feito aqui. Zona de lixiviação eluvial. Lembra que eluvial é a rocha o solo que se formou na rocha naquele mesmo lugar, né? O aluvial é que ele foi transportado. A chuva e esses nutrientes vão para as partes mais profundas aí do subsolo. Então isso deixa o solo infértil também. Laterização, eu coloquei os dois juntos porque sempre há uma confusão entre lixiviação e laterização, e são processos diferentes. Laterização ocorre devido ao intemperismo químico, ou então tem ação da água, né, associada à lavagem exaustiva pela lixiviação e resultando na formação de uma camada dura de hidróxido de ferro e alumínio na superfície do solo, alterando a sua cor e modificando sua composição. Solos sujeitos à laterização tendem a se tornar ácidos, prejudicando assim a manutenção da matéria orgânica. Esse processo é mais frequente em locais úmidos e quentes de clima tropical, podendo ser intensificado pelo desmatamento e queimada. Então, olha o processo de laterização. O solo vai ficar mais com presença de hidróxido de ferro, ele fica mais avermelhado. Acidificação é quando ocorre diminuição do pH no solo, aumento do alumínio tóxico e diminuição da saturação por base. A terra ácida limita a produtividade de cultura e dificulta o crescimento de vegetação, uma vez que a disponibilidade dos nutrientes essenciais às plantas é reduzida em pH baixo, além de também ser prejudicial ao micro-organismos presentes no solo. Solo ácido, não se desenvolve bem a planta. Solo neutro, belezinha, ela vai se desenvolver bastante. Processo de desertificação do solo consiste na degradação e no esgotamento do solo. Ocorre em regiões onde existe baixo índice de chuvas anuais. Pensa no Brasil, então vai ser típico da região nordeste, né, que tem no sertão nordestino. Esse fenômeno acarreta a esterilização do solo devido à alta taxa de evaporação da água, que é maior do que a infiltração. No processo de desertificação, então, você tem mais evaporação do que infiltração. E assim a terra vai perdendo seus nutrientes e a capacidade de fazer nascer qualquer tipo de vegetação. A predisposição da ocorrência desse problema está bastante associada ao clima do local, porém pode ser intensificada pela ação do homem com as práticas de queimada, desmatamento e uso intensivo e discriminado do solo. Em atividades agropecuárias de mineração, nosso Pantanal está pegando fogo e está sendo bastante discutido na mídia a questão dessa possibilidade do Pantanal virar uma área de desertificação, né? Se retira ali pela queimada a vegetação. Naturalmente a região do Pantanal não é muito chuvosa, existe todo aquele ecossistema porque a maior parte dos rios daquela região drena suas águas para lá, mas é uma região que de baixo índice pluviométrico.
e aí o processo de desertificação, como fica a região que passou por esse processo. Degradação do solo, diminuição da matéria orgânica, processo que favorece a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, uma vez que o material que compõe o solo também é responsável por sequestrar e reter o gás carbônico. Contaminação e poluição, causados exclusivamente pela intervenção do ser humano, ocorre principalmente por decorrência das atividades agrícolas e do uso indiscriminado de agrotóxicos, fertilizantes e pesticidas. Outra causa frequente é a infiltração de materiais poluentes, principalmente em áreas de lixões, aterros sanitários, onde há grande formação de chorume, que é a água que vai escorrer do lixo, devido ao descarte incorreto de resíduos industriais, hospitalares, lixo eletrônico e, em alguns casos, de material radioativo. Os resultados desse tipo de contaminação estão além da improdutividade do solo. Ela também pode afetar o lençol freático, os rios, os mares e a fauna e prejudicar seriamente o funcionamento dos ecossistemas. E está aqui, no caso aqui é um aterro, é para ser um aterro, mas está com mais um cara de lixão, e aqui os fertilizantes ou os agrotóxicos sendo jogados na natureza. E aí chegamos ao fim então desse estudo intermediário rápido sobre o solo, seu processo de formação. Então, uma boa semana a todos e até a próxima.